Olá, eu vou apresentar o trabalho Neurofibromatosis tipo 1, relato de experiência a partir do atendimento escolar hospitalar. Neurofibromatosis é uma doença genética, ela está potencialmente ligada a prejuízos cognitivos e de aprendizagem, ela tem significativa presença de prejuízos comportamentais e psicológicos, ela tem um amplo espectro sintomatológico e os sujeitos acometidos têm maior probabilidade de desenvolvimento de neoplasias malignas. A prevalência é de 1 para 3 mil indivíduos, então ela é considerada uma doença rara pelos critérios adotados pela Organização Mundial de Saúde. Aqui a gente tem um quadro comparativo entre neurofibromatosis tipo 1 e neurofibromatosis tipo 2. A gente encontra a desordem de aprendizagem ou a dificuldade de aprendizagem narrada dentro da literatura médica apenas na neurofibromatosis tipo 1, como demonstra esse quadro. Aqui a gente tem 3 estudos, os 2 primeiros são estudos bastante psicométricos, eles tentam percentuar aí qual é a taxa de incidência de problemas cognitivos nessa população, pelos estudos são uma taxa alta. O terceiro estudo da Batista é um estudo que tenta mostrar como esse comprometimento cognitivo de aprendizagem ele pode estar ligado a um déficit no processamento auditivo temporal que foi encontrado nessa população, ou seja, os zumbidos, rotulações de padrão de frequência, etc. Aqui a gente tem 2 estudos portugueses. O primeiro parte da hipótese de que existe uma disfunção magnocelular, uma disfunção no córtex visual, que explicaria os déficits cognitivos em pacientes com neurofibromatosis, tal qual explica em pacientes com dislexia. O segundo estudo tenta medir os níveis de GABA, que é um neurotransmissor importante no desenvolvimento cognitivo e motor, e ele encontra um nível baixo de GABA e de receptor de GABA na população com neurofibromatosis. Apesar das particularidades cognitivas da neurofibromatosis serem relativamente bem descritas na literatura internacional, elas ainda estão sustentadas numa perspectiva nosográfica, biomédica. A gente quase não existe literatura, até o momento pesquisado ao menos não encontramos dados significativos sobre a aprendizagem desses sujeitos ou dados mais seguros nas ciências humanas para que a gente possa pensar as questões escolares dessa população. E como adverte Adlon, a gente tem uma dificuldade de distinguir o que é fator neurológico de fator social, físico, psicológico da doença, tendo em vista que é uma doença que tem fortes traços estigmatizantes. Aqui a importância que a gente tem de distinguir o que são dados cognitivos, comportamentais e neurofisiológicos de dados escolares e de aprendizagem. A gente tem alguns dados cognitivos, comportamentais e neurofisiológicos da doença, mas a gente não tem dados escolares da vida escolar desses sujeitos. A cena da pesquisa, a pesquisa se desenrolou na Escola Móvel, que é uma escola que fica dentro de um hospital oncológico na cidade de São Paulo, e ela atende alunos em tratamento oncológico. Ela tem um amplo banco de dados, no qual a gente tem gravações de professores, avaliações das aulas, de outras atividades. Muitos alunos com neurofibromatosis tipo 1 são atendidos pela EMAI por conta de fazerem tratamento nesse mesmo hospital. O contexto desse relato de experiência evidenciou 2 grandes necessidades. A primeira seria a desensibilização das questões escolares das pessoas que vivem com doenças raras, incluindo a neurofibromatosis tipo 1, a construção de aportes teóricos para o trabalho pedagógico com essa população, incluindo políticas públicas. No tocante à especificidade dos alunos com neurofibromatosis tipo 1, um dos apontamentos é a necessidade de respeito às especificidades dos alunos no momento do atendimento, necessidade de adequação de tempo de leitura e compreensão, assim como resoluções de atividade. 2. Formação docente emancipatória e capaz de flexibilização e gestão curricular. O que a gente percebe na experiência da escola móvel é que muitos professores que atendem sujeitos que vivem com neurofibromatosis tipo 1 possuem bastante receio e medo de lançar mão da flexibilização curricular como uma medida de acessibilidade. E 3, a acessibilidade metodológica como uma grande possibilidade de estabelecer um currículo específico para essa população, que respeite o seu tempo de aprendizagem. A gente toma como orientações para o atendimento de alunos com neurofibromatosis tipo 1
adequação curricular, flexibilização do tempo para elaboração de atividades e flexibilização curricular, por consequência, adaptação de conteúdos, acessibilidade de conteúdos e progressões didáticas mais claras. A gente toma como direções futuras desse trabalho a necessidade de pesquisas que apontam de forma mais sistemática as questões escolares desses sujeitos. Esse relato de experiência é um estudo descritivo, ele compreende a minha atuação com alunos pacientes com neurofibromatosis tipo 1, em idade pediátrica. O objetivo é sistematizar alguns aspectos relacionados aos processos de aprendizagem desses sujeitos.